Hoje vamos falar sobre um tema que está presente em cada momento da nossa vida: as emoções. Você já parou para pensar no que realmente são as emoções? Às vezes são tão intensas que parecem tomar conta de tudo. Outras vezes, mal percebemos que elas estão ali, mas acredite, elas estão. Em um dia comum é normal tomarmos decisões baseadas em como estamos nos sentindo. Sem falar uma palavra, nossas expressões mostram ao mundo o que estamos experimentando. Um sorriso, um olhar sério, uma expressão de surpresa, tudo isso comunica nossas emoções e facilita as interações sociais. Assim, nos vem a pergunta: o que de fato são as emoções? As emoções são respostas complexas formadas por três partes principais: o nosso corpo, nossos comportamentos e nossos pensamentos. Quando estamos emocionados, nosso corpo reage de diferentes formas, seja com o aumento dos batimentos cardíacos, suor nas mãos ou até uma expressão facial que surge sem que a gente perceba. Quando estamos nervosos ou assustados, nosso coração bate mais rápido, começamos a suar e a respiração fica curta. Esses são sinais fisiológicos de que nosso corpo está reagindo. Esses aspectos são, em sua maioria, influenciados pelas emoções. São respostas inconscientes ao que sentimos. Nossos pensamentos interpretam e dão sentido a essas reações. É como se o nosso cérebro tentasse entender e responder à pergunta: o que eu estou sentindo agora? Esses elementos são fundamentais para nos ajudar a tomar atitudes. Pesquisas recentes mostram que regiões como a amígdala e o córtex pré-frontal desempenham papéis fundamentais neste processo. A amígdala, por exemplo, é o centro emocional do nosso cérebro. Ela é responsável por identificar e reagir a estímulos emocionais, como o medo e a raiva. Quando algo nos ameaça, a amígdala entra em ação, rapidamente processando a emoção de medo e preparando o nosso corpo para reagir. Mas, se a emoção é mais complexa, como a felicidade ou tristeza, o córtex pré-frontal entra em cena, ajudando a analisar, planejar e regular essas emoções de maneira mais controlada. Quando estamos expostos a situações de estresse ou trauma, essas áreas do corpo podem ficar hiperativadas. Isso pode resultar em respostas emocionais intensas, como ansiedade, medo ou até dificuldades em regular emoções. Porém, as emoções não são apenas respostas do corpo, são também reações automáticas a estímulos externos. A maneira como interpretamos o que está acontecendo à nossa volta também é um componente importante das emoções. Por exemplo, se vemos um cachorro correndo em nossa direção, podemos pensar que ele é amigável ou que é uma ameaça, e isso influenciará como nós reagiremos. Assim, as reações podem salvar nossas vidas ou nos colocar em perigo. Ao longo da nossa evolução, as emoções surgiram para nos ajudar a lidar com o ambiente. O medo nos alerta para situações perigosas e nos prepara para reagir. Sem o medo, a sobrevivência seria bem mais difícil. E a alegria? Bem, ela não parece tão essencial para sobreviver, certo? Mas na verdade, a alegria nos ajuda a criar laços e fortalecer relações sociais. E as conexões sociais sempre foram importantes para a nossa segurança e bem-estar. Tendemos a ficar mais perto das pessoas que nos fazem sentir bem e que nos geram segurança emocional, enquanto tendemos a nos afastar das pessoas que nos geram sentimentos ruins. Mas cuidado, a dependência emocional existe. Esses casos acontecem quando uma pessoa é abusada física e emocionalmente por outra, mas não se afasta porque não consegue ter uma visão clara da sua realidade, principalmente em relação aos seus sentimentos. Por isso, devemos sempre ser capazes de fazer a autorreflexão e avaliarmos constantemente o que está dentro de nós. Então, podemos ver que as emoções são muito mais do que simples reações. Elas têm funções essenciais: protegem, conectam, guiam e comunicam. Caminhando para um terreno mais técnico e acadêmico, podemos dizer que existem três principais teorias sobre as emoções. Elas nos ajudam a entender melhor o que acontece ao nosso corpo e mente quando sentimos algo.
A primeira é a teoria de James Lange. Essa teoria propõe que nossas emoções surgem por causa das reações do nosso corpo, ou seja, não sentimos medo e então nosso corpo reage. Na verdade, sentimos medo porque o nosso corpo já reagiu. Se o coração começa a bater rápido, o cérebro interpreta essa resposta física como uma emoção de medo. Já a teoria de Cannon-Bird sugere que a emoção e a reação física acontecem ao mesmo tempo. Em vez de uma coisa causar a outra, o nosso cérebro processa o estímulo e gera tanto a emoção quanto a resposta corporal ao mesmo tempo. Por fim, temos a teoria da avaliação cognitiva. Essa teoria traz um elemento a mais, a interpretação. De acordo com essa teoria, não sentimos uma emoção imediatamente. Primeiro, avaliamos a situação, interpretamos o que está acontecendo e só então a emoção surge. Se estamos em um lugar desconhecido, por exemplo, a avaliação de isso é perigoso ou isso é seguro vai determinar o que sentimos. Essas teorias ajudam a explicar diferentes aspectos das emoções e mostram como nossa experiência emocional é complexa e fascinante. Outra forma de classificar as emoções são através das emoções primárias e secundárias. As emoções primárias, também conhecidas como básicas, são universais e inatas. Isso significa que todos nós, independente de onde estamos no mundo, sentimos essas emoções da mesma forma: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Elas são fundamentais para as nossas adaptações e comunicação. As emoções secundárias surgem a partir das emoções primárias e de influências sociais e culturais. Elas são resultados de combinações emocionais e de experiências que vivemos em sociedade. Essas emoções refletem o contexto em que estamos e podem variar de uma cultura para outra. Entender essas duas classificações nos ajuda a perceber a riqueza do que sentimos e como nossas emoções nos conectam ao mundo e às pessoas. Nos últimos anos, tem se falado bastante sobre regulamento emocional ou gerenciamento das emoções. Mas será que somos mesmos capazes de controlar ou esconder as nossas emoções? E mais, podemos controlar o que sentimos? Pode não parecer, mas em prol do bom convívio social, por várias vezes buscamos esconder o que estamos sentindo. Engolir o choro em uma situação de estresse ou conter a raiva diante de um patrão autoritário são exemplos de como tentamos diariamente controlar as emoções. Muitos psicólogos ensinam técnicas que têm esse fim. Uma das principais é a reavaliação cognitiva. Ela consiste em mudar a nossa interpretação sobre uma situação. Por exemplo, se alguém nos critica, podemos reavaliar o comentário e usá-lo como uma oportunidade de crescimento, em vez de vê-lo como uma ofensa. Outra técnica que tem ganhado muita popularidade é o Mindfulness, ou atenção plena. Nessa técnica, busca focar no momento, prestando atenção ao que estamos sentindo, sem julgamentos. Ela nos ajuda a observar nossas emoções sem sermos dominados por elas, tornando a regulação emocional mais fácil. Existe também uma técnica mais perigosa, a repressão emocional, que é simplesmente tentar suprimir ou ignorar uma emoção. Embora a repressão possa funcionar em curto prazo, ela nem sempre é eficaz, pois as emoções reprimidas tendem a voltar com mais intensidade. Por isso, essa técnica deve ser usada com cautela. Dizem que quem consegue usar bem essas técnicas são pessoas com inteligência emocional alta, pois são capazes de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções. Emoções intensas ou mal reguladas podem contribuir para problemas como ansiedade, depressão e até transtornos de estresse. Por isso, devemos estar atentos a esses sinais, para no momento certo procurar ajuda profissional. E que tipo de profissional devemos buscar nesses casos? A terapia psicológica é uma das ferramentas mais eficazes. Se você está enfrentando emoções intensas e sente que elas estão afetando sua vida, considere buscar apoio psicológico. Cuidar da sua saúde mental é um investimento valioso para viver de forma mais equilibrada e feliz. Ao entender como o cérebro lida com emoções, podemos tomar passos importantes em direção a uma vida emocional mais saudável e equilibrada. Saiba que é normal ter emoções como raiva e tristeza, mas a maneira como as expressamos e a forma como lidamos com elas não são determinantes e absolutas. Emoções são uma parte vital da nossa experiência humana.
Da próxima vez que sentir uma emoção, lembre-se, ela está ali por um motivo. Obrigado por assistir e até a próxima.